Iniciando agora então mais um vídeo. Hoje a gente vai realmente trabalhar agora sim o assunto, realmente vai trabalhar o assunto R3, né? A gente vai adentrar esse assunto e consolidar aqui a ideia de como se trabalha com retas em R3, ok? Então a gente vai falar, lembrando, agora sim estamos em R3, ok? Beleza? Então vamos lá. Temos uma reta aqui e queremos uma equação que denote essa reta. Como que a gente começa isso? Bom, quem viu os vídeos passados viu que para denotar uma reta, eu preciso de duas coisas: um ponto e um vetor, ou dois pontos, né? Mas a gente vai fazer, mas como é vetor, né, equação vetorial, a gente vai fazer com vetor. Então esse é o meu ponto, tá? Esse aqui é o meu ponto P. Na verdade eu vou chamar de P0. Esse aqui é o ponto P0. E esse aqui vai ser o meu vetor V. Ok? Beleza? Então vamos, caso geral, caso geral. V é o vetor V1, V2, V3, são as três componentes do meu vetor. E P0, né? P0 é o ponto X0, Y0 e agora temos também o Z0. Antes a gente estava só até o Y, né? Agora a gente vai ter o Z0 também. Ok. Como eu falei no primeiro assunto sobre retas, definimos retas como sendo um conjunto infinito de pontos colineares, certo? Então, para poder denotar a minha reta, eu preciso então de um ponto genérico. Um ponto genérico, né? Por exemplo, esse ponto aqui. Esse vai ser o meu ponto genérico. Esse ponto, ele é um ponto que ele pode estar em qualquer lugar. Beleza? Ele pode estar em qualquer lugar. Qualquer lugar que ele tiver, eu vou poder pegar ele e botar dentro da minha reta, analisar e chegar à conclusão, esse ponto faz parte da reta ou não. Esse ponto eu vou chamar, diferente agora dos outros casos, eu vou chamar esse ponto de ponto X. Ok? Esse ponto é o ponto X. O ponto X cujas componentes... Deixa eu fazer com outra cor. Vai ser melhor. O ponto aqui, ele vai ser... Vou fazer com essa cor. Bem parecido com a reta. Esse vai ser então o meu ponto X. Tá? Meu ponto X. Cujas coordenadas, as coordenadas de X serão as variáveis X, Y e Z. Tá? Então esse aqui é o ponto que é um ponto que pode estar em qualquer lugar aqui. E sim, eu vou analisar se ele vai fazer parte da minha reta. Ok. E agora? Como é que a gente faz? Bom, vamos entender que o ponto P0, ele é um ponto que tá aqui, né? Ele é um ponto que tá... Deixa eu até dar uma melhoradinha aqui. Ele é um ponto aqui. Vou botar ele um pouquinho mais para frente. Beleza. Melhor aqui. Então esse ponto P0, vamos lembrar que qual que é a diferença entre um vetor e um ponto mesmo?
Lembra que a gente já falou que não tem diferença? Não tem diferença entre vetor e ponto? Pois bem, cada ponto pode ser associado a um vetor posição. Que ele vai sair daqui, da origem, tentando fazer certinho. Vou diminuir o tamanho disso aqui. Beleza? Esse vetor é o vetor posição do meu ponto, tá? Do meu ponto P0. Vou até fazer com um pouquinho mais escuro, isso. Esse é o vetor posição do meu ponto P0. O vetor posição eu vou chamar esse vetor posição de R0. É o vetor R0. Eu vou chamar ele de R0. Por que eu vou chamar ele de R0? Porque ele está me indicando o ponto P0. Beleza? E eu vou também, eu tenho também que dar uma posição, um vetor posição ao ponto X. Então eu vou dar um vetor posição ao ponto X aqui. Temos aqui o vetor posição do ponto X, que eu vou fazer com essa cor, talvez um pouco mais clara, ou melhor, um pouco mais escuro, para dar para ver. Esse aqui vai ser o meu vetor R. É o vetor posição do ponto X, ok? Em outras palavras, eu poderia escrever que R0 é igual ao vetor OP, sendo O a origem, e o vetor R é o vetor OX, sendo O a origem, ok? Beleza? Então vamos entender que esse ponto X aqui, esse ponto X, ele pode estar em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar, para baixo também. Agora, eu vou analisar se esse ponto X, vou até trazer junto ali, eu vou analisar se esse ponto X faz ou não parte da minha reta. Ele tem que ser colinear para fazer parte da minha reta. Ok? Então vamos deixar ele ali. Então vamos lá. Tem aqui tudo que eu preciso para poder chegar ali na equação vetorial da reta. Vamos entender uma coisa. Vamos relembrar aquele negócio das operações vetoriais. Eu quero agora denotar o vetor Px, P0x. Ah, esqueci, né? Ó, esqueci aqui que tem um zero aqui. Eu esqueci de colocar o zero. É OP0, tá? Porque é o P0 que eu tô aqui. Aqui é o O, tá? Aqui é a origem. Então, eu quero agora denotar o vetor P0x. O vetor que vai do ponto P0 até o ponto X. Então agora eu quero denotar o vetor P0x. Vamos lá. Ele vai começar, então, aqui e vai até... dificuldade. E vai até o meu ponto X. Vou deixar ele em azul. Ok? Não. Lembrando, o vetor V está aqui atrás. Beleza? Então tá bom. Tenho aqui esse vetor
esse vetor aqui é o vetor P0x. Esse aqui é o vetor P0x. Como que eu faço para encontrar esse vetor P0x? Qual que vai ser as componentes desse vetor? Como que é a formulação para eu encontrar esse vetor? Vamos lá? O vetor que vai de P0 até x vai ser o quê? De certa forma, vamos relembrar também a regra do paralelogramo, onde quando eu tenho dois vetores aqui, os vetores aqui em verde, se eu tenho o vetor aqui, por exemplo, esse é o vetor A, esse é o vetor B. Esse aqui grandão em laranja, ele é qual vetor? Ele é o vetor A mais B, não é? Vetor A mais B. Já viu isso em operações vetoriais, né? Isso aí já está bem entendido. E esse vetor aqui, esse outro vetor aqui, qual que vai ser esse outro vetor? Lembrando que ele vai formar a diagonal principal, né? A diagonal principal não, ele vai formar a diagonal que parte do mesmo ponto que os dois vetores aqui. Tá? Os dois vetores têm que partir do mesmo ponto. Então esse aqui vai sair partindo do mesmo ponto, vai chegar no ponto final ali quando eu copio B em cima do A, na frente do A, e copio A no final do B, na frente do B aqui, chega até aquele ponto lá, ele é o vetor que vai desse ponto que eles dois começam até esse ponto que a cópia dos dois termina. Ok? E esse daqui do meio, qual que vai ser esse vetor? Esse vetor vai ser o vetor, vamos lá, ele começa no B, começa no final do B, e vai até o final do A. Então ele vai da ponta final do B até a ponta final do A, não é? Qual que vai ser esse vetor que vai da ponta final do B, que vai de B até A? Vamos supor aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto A. Esse vetor, se aqui fosse o ponto A e aqui fosse o ponto B, esse vetor aqui, ele não seria o vetor BA? Não seria? Então, mas como que eu faço para calcular BA? Ah, eu não faço as coordenadas de A menos as coordenadas de B? Pois é. Só que, gente, é importante a gente entender uma coisa. Se eu tô com uma equação vetorial, eu não vou botar pontos nela. Não posso pôr pontos na minha equação vetorial, porque eu estou trabalhando com vetores. Então, o certo é eu arrumar um vetor para A e um vetor para B, né? Aqui, ó, BA seria igual a A menos B, né? Então, mas isso aqui não está muito certo. Isso aqui meio que não está muito certo, tá? Eu teria sim que considerar um vetor que vai para A e outro vetor que vai para B. Então, o certo mesmo seria eu falar vetor A, que vai do ponto inicial ali até o A, menos vetor B. Esse seria o correto, ok? Então, logo, né? Isso aqui, como está errado, eu já pego esse aqui direto. Ok? Então, o BA vai ser, na verdade, o vetor AB. Deixa eu escrever. Vai ser, na verdade, o vetor A menos B. Beleza? O vetor que vai da ponta final do B até a ponta final do A. É o vetor A menos B. Beleza? Então tá bom. Outra coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa relembrar, é aquele fato de que se eu tenho aqui um vetor U, aí eu pego esse vetor U e multiplico ele por um escalar real, por exemplo, 2, que a gente falou isso, né, nas aulas de vetores. Se você não entendeu isso aqui, não entendeu o que eu vou falar agora, por favor, volte lá. Vamos lembrar.
que acontece com esses vetor, com o vetor 2u? Esse aqui agora vai ser o vetor 2u. Esse aqui é o vetor 2u. 2 vezes u. 2 vezes o vetor u. Escalar vezes o vetor. Ele não sai da mesma direção. Ou seja, ele é paralelo. Ele é paralelo ao vetor u. 2u é paralelo ao vetor u. Né? E o módulo do vetor 2u? Módulo do vetor 2u vai ser igual a 2 vezes módulo de u. A gente já viu isso, tá? Beleza? A gente já demonstrou esse fator aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Que qualquer que seja o meu vetor, se eu pego ele, multiplico ele por um escalar real, independente se ele for negativo, se ele for negativo também, o que ia acontecer é que ele ia só fazer para o outro lado. Aí esse aqui agora seria o meu vetor 2u. Só que esse aqui, na verdade, não seria 2u. Ele seria o quê? Ele seria menos 2u. Ele tem o dobro do comprimento também, o dobro do comprimento do vetor u. Mas aponta para o sentido oposto. Ok? Beleza? É paralelo. Tá? Isso que tem que ficar claro. Se eu multiplicasse por qualquer outro valor ali, em vez de 2, eu multiplicasse, por exemplo, por k, tá? Maior. Se eu multiplicasse por k, ou melhor, por t, se eu multiplicasse por t, multipliquei o vetor u por t, obtive um outro vetor, mesma direção, paralelo, com um módulo igual a t vezes o módulo de u, tá? Isso tem que ficar lembrado. Então, voltando aqui. Eu quero o vetor P0x, só que o vetor P0x é expressado em termos de R e R0, porque eu não quero expressar ele, eu não quero falar que o vetor P0x, eu não quero falar que o vetor P0x é ele vai do ponto x, quer dizer, que ele vai ser x menos P0. Eu não quero falar isso. Por quê? Porque eu não posso falar isso. Porque eu tenho um vetor aqui e eu não posso igualar um vetor a pontos. Pode ser sim que o vetor, a gente já falou que o vetor é igual ao ponto, não tem diferença. Agora, a questão é, com o que eu estou trabalhando? Com vetores ou com pontos? Então, se eu estou trabalhando com vetores, eu continuo trabalhando com vetores. Se eu estou trabalhando com pontos, eu continuo trabalhando com pontos. Tá? Lembrando que a cada ponto no espaço existe um vetor posição para aquele ponto. Tá bom? Então, qual que é o jeito certo? Se esse aqui é o jeito errado, se isso aqui está errado, qual que é o jeito certo? O jeito certo é fazer aquilo lá que a gente fez. A gente associou aqui, ó, R0 ao vetor 0, ao vetor OP0. R é o vetor OX, que é esse vetor aqui e esse vetor aqui. Então, qual que é o vetor que vai da ponta do R0 até a ponta do R? A ponta final do R. Da ponta do R0 até a ponta final do R. Qual que é esse vetor? Está errado ali do jeito que eu tinha feito. Qual que é esse vetor? Esse vai ser o vetor que vai... Esse vai ser o vetor R, que é o do X, menos R0, que é o do P0. R0, que é o do P0. Tá? Portanto, essa é a forma correta de falar. Isso aqui está errado. Essa é a forma correta de falar isso. Ok? Então, denotado agora qual vai ser o vetor, como encontrar o vetor P0x, vamos aplicar agora a ideia de que eu quero o quê? Qual que vai ser a condição para o ponto x? Qual que vai ser a condição para o ponto x
fazer para o ponto X estar dentro da minha reta. Ó. Aqui o ponto X está dentro da minha reta? Não. Aqui o ponto X está dentro da minha reta? Não. Ali o ponto X está dentro da minha reta? Não. Por quê? Porque o vetor P0x não é paralelo ao vetor V. Nesses casos. Tá? Nesses casos, o vetor P0x não é paralelo. Portanto, nesses casos o vetor P0x não está paralelo. Portanto, eu preciso que o vetor seja paralelo. Para que ele esteja. Ele pode até estar para cá, ó. Para lá ele também pode, mas ele é paralelo. A única questão é que ele vai ser o vetor V multiplicado por um escalar negativo. É a única coisa. Tá? Ele pode. Ele pode estar para lá. Mas vamos voltar ali. Deixa eu arrumar isso aqui. Vou trazer isso aqui para cá. Né? Pronto. Então, qual que é a relação? Então, o P0x, o vetor P0x, ele precisa ser paralelo a V. Então, vamos escrever isso. O vetor P0x precisa ser paralelo ao vetor V. E o que significa isso? Significa dizer que ele, lembrando aqui, voltando, que ele é o quê? Um escalar. Ele é um escalar do vetor V. Então, P0x é igual a um escalar de V. T vezes V. Certo? Mas qual que é mesmo o vetor Px? O vetor P0x? Qual que é mesmo? É R menos R0. Então, eu escrevo que R menos R0 é igual a T vezes V. Agora, o que eu estou querendo analisar? Eu estou querendo analisar qual que é a questão que eu estou querendo analisar? Eu estou querendo analisar se o ponto X faz parte da minha reta. Então, eu preciso, para isso, isolar o seu vetor posição, que é o vetor R. Então, eu preciso passar esse R0 para o outro lado, ou somar R0 dos dois lados da equação. Aqui eu vou ter o vetor 0, que não faz nada de diferença, e aqui eu vou ter mais R0. Então, fica o quê? Fica que R é igual a R0, eu vou só colocar ele na frente, tá? Mas é a mesma coisa, mais T vezes o vetor V. E aqui chegamos à equação, oh meu Deus do céu, a equação vetorial da minha reta. Essa é a equação vetorial da reta. Na verdade, essa é a dedução da fórmula dessa equação. Essa ainda não é realmente a equação. Quando o professor pede, professor ou professora pede a equação vetorial da reta, eles não estão querendo dizer isso daqui. Não é isso aqui mesmo. Na verdade, eu preciso escrever cada vetor. Ou seja, eu preciso denotar qual é o vetor R, qual é o vetor R0, qual é o vetor V, né? O T aqui na frente. Então, quais são esses vetores mesmo? O vetor R é qual? É o vetor OX.
OX, bom, vai começar na origem, vai até o X, então suas componentes serão x, y, z. Portanto, R, né, que vai então ser x, y, z, vai ser igual, né, aqui. Agora, R0. R0 é o vetor que vai da origem até o P0. Ó, é o vetor posição do P0. Quais são seus componentes? As mesmas das coordenadas do ponto P0. Então vai ser x0, y0, z0. Ok? Aí eu tenho o quê? T vezes V. Então fica mais T vezes o vetor V. Qual que é o vetor V? V1, V2, V3. V1, V2, V3. Agora sim, temos aqui a equação vetorial da reta. Essa é a equação vetorial da reta. É uma função, uma equação paramétrica. Perdão, é uma equação vetorial utilizando... A gente já vai falar dos componentes ali, peraí. Vetorial da reta. Não, deixa eu fazer embaixo. Da... Ixi, Maria. Da reta. Reta. Equação vetorial da reta. Em R3, tá? Lembrando, agora estamos em R3. Ok? Esse aqui é o vetor posição do ponto que eu estou analisando, ou seja, meio que as variáveis, é o vetor das variáveis. Esse aqui é o vetor das constantes, ou seja, o vetor posição do ponto que eu sei que faz parte da reta. Esse T é importante a gente denotar ele. Esse T é chamado... Esse T aqui é chamado de parâmetro. Parâmetro, tá? Ele é chamado de parâmetro. Pode ser T, pode ser K, pode ser W, pode ser X, X já tem, né? Não pode dar duas vezes o X. Mas pode ser L, S, pode ser o que você quiser. Só não pode ser XYZ porque XYZ já está aqui, tá bom? Esse aqui também é importante a gente denotar. Esse vetor aqui é chamado de vetor. Vou fazer aqui assim, ó. Vetor diretor da minha reta. Então, T é o parâmetro da reta, V é o vetor diretor da reta. Tá bom? Beleza? Então agora temos aqui um exemplo para a gente resolver. Agora que a gente já sabe a fórmula, vou só reescrever a fórmula ali embaixo. Oh, meu Deus. Tá, vou escrever de novo ali, vai. A fórmula que a gente encontrou era o quê? R igual R0 mais T vezes V. Né? Determine a equação vetorial da reta que contém o ponto 2, menos 1, 5 e é paralela ao vetor menos 3, 3, 4. Então, quais são as informações que ele me dá? Olha que simples. Quais são as informações que ele me dá? Ele me dá o ponto, que é o ponto P0, né? O ponto P0, ele me dá o ponto P0, que é o ponto 2, menos 1, 5.
e ele me dá o vetor diretor. Né? Ó, paralela ao vetor, esse vetor aqui, tá? Esse vetor nada mais é do que o vetor diretor, né, gente? Se é paralela, é a mesma questão lá do paralelismo ali, sobre ele ser um escalar. Então, V é o vetor diretor, que é esse vetor 3, 3, menos 3, 3, 4. Tá? Mas o P0, ele não é o P0 que não é o P0 que eu quero. Qual que eu quero? Eu quero o R0. O vetor R0. Mas o vetor R0, ele é o vetor cujas componentes são as mesmas das coordenadas de P0. Então como que ficaria a minha equação? Minha equação da reta, minha equação vetorial da reta, x, y, z é igual ao x0, y0, z0, que é o quê? Que isso aqui, né, nada mais é do que o R0. Né? 2 menos 1, 5. Mais parâmetro t vezes vetor v. Menos 3, 3, 4. Menos 3, 3, 4. Ok? Chegamos aqui, então, na equação da reta. Na equação vetorial da reta. E resolvemos o exemplo. Então, isso foi o vídeo de hoje, tá? A dedução da equação vetorial da reta. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. E até a próxima.